pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de hidrometalurgia e hoje a gente vai dar uma aula aqui de concentração e purificação, tá bom? Então vamos para a aula lá. Antes de começar a aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fonte, tá? Eu não sou autor dessa apresentação, assim, eu até coloquei as coisas tudo no slide, tá? Mas não fui eu que construí essa apresentação, só selecionei conceitos aqui do Textbook of Hydrometallurgy, então se vocês quiserem mais o conceito mais detalhado e as coisas mais como elas são, vocês procurem esse livro aqui que ele vai dar bem um panorama da disciplina. Aqui o que eu estou fazendo é selecionando conceitos que eu acho importante para um aluno, um estudante de técnico e tecnólogo em processos metalúrgicos, tá? Em técnico em metalurgia, tecnólogo em processos metalúrgicos. E aí, se vocês quiserem a informação mais aprofundada, vocês podem recorrer ao livro, tá bom? Então vamos para a aula lá. Nossa aula vai ter os seguintes itens, tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução ali, falar em que consiste as etapas de concentração e purificação. Depois eu vou falar dos três principais métodos de concentração e purificação, tá? Que é a adsorção em carvão ativado, a troca iônica e a extração por solvente, que são os principais métodos para fazer concentração e purificação, tá? Então nos próximos slides eu vou estar explicando para vocês os detalhes sobre tudo isso que eu enunciei aqui, tá bom? Bom, vamos explicar aqui o que consiste essa parte, né? Voltando lá no nosso fluxograma do processo, dos processos hidrometalúrgicos, né? A gente vai fazer uma lixiviação, tá? E aí a gente vai ter o licor lixiviado. Se eu conseguir lixiviar só o metal que me interessa e eu conseguir ter dentro dessa solução uma elevada concentração desse metal que me interessa, eu posso passar por uma etapa de separação sólido-líquido e já encaminhar o meu material, meu líquido, meu licor lixiviado para uma precipitação. Por quê? Porque eu tenho metal puro lá dentro e em boa concentração. Só que, na maior parte das vezes, não é bem isso que acontece. O que acontece? A gente vai lixiviar o nosso minério, né? E aí nosso minério tem diversas espécies químicas, tá? Então vocês vão ver lá em não ferrosos, se já não estão vendo, tá? Que os minerais metálicos, normalmente eles são, por exemplo, um sulfeto, um óxido, e ele ocorre associado. Então eu tenho mais de um sulfeto ocorrendo ao mesmo tempo. Então quando eu vou fazer o meu processo lá de lixiviação, eu vou lixiviar um material que ele tem sulfetos de vários metais. Então o que pode ocorrer? Eventualmente, como vocês já viram em outras disciplinas, as espécies químicas, elas acabam, os sulfetos, por exemplo, eles se comportam mais ou menos da mesma maneira, tá? Então, o que acontece? Quando eu adiciono lá um licor lixiviante, eu acabo não conseguindo diferenciar o sulfeto de cobre do sulfeto de chumbo, por exemplo. E aí eu vou ter eu vou acabar lixiviando os dois. Como resultado, eu vou ter uma solução lixiviada impura com cobre e chumbo. Mas eu queria obter cobre, o que eu tenho que fazer? Então, aqui é a parte da concentração e purificação, tá? Se eu tenho mais de um metal ali ocorrendo, né, dentro da minha solução, eu tenho que aumentar, eu tenho que tirar o outro metal. Então, eu vou passar por uma etapa chamada de etapa de purificação. Tá? Então eu vou remover, a ideia da purificação é retirar só o metal que me interessa de dentro da solução e o resto, o antigo licor lixiviado, tu descartar ele pobre no metal que me interessa, porque eu vou retirar o metal que me interessa do licor lixiviado e vou constituir uma outra solução rica nesse metal, tá? E só ele, rica e pura, tá? Pode acontecer outra coisa, mesmo eu utilizando meios bastante agressivos ali para dissolver, eu acabo não tendo uma concentração elevada do metal que me interessa. E aí eu vou ter que fazer o quê? Uma etapa para aumentar a quantidade de metal dentro da solução, tá bom? Então é para isso que é essa parte que a gente está estudando aqui, que é a parte de tu aumentar a concentração do metal dentro da solução ou retirar as impurezas de dentro da minha solução. No fim, no início do processo eu tenho uma solução que ou ela é impura ou ela é contaminada, ou ela é os dois ainda, em alguns casos, tá? E no fim eu tenho uma solução pura e com alta concentração, tá? Então, eu começo com uma solução de baixa concentração e impura, tá? E termino com uma solução de alta concentração e pura, tá? Então, no início e no fim, se vocês só olharem para o que eu tenho, vocês vão achar que é a mesma coisa, é água, né?
é água com coisa dentro, mas é que o que nos interessa é quanto que tem de coisa e que coisas são essas, né? Então é isso, essa parte aí, vamos explicar um pouquinho mais densamente ali sobre os processos e aí depois eu vou falar especificamente de cada processo. Vou falar da absorção em carvão ativado e os processos de troca iônica, que eles acabam sendo um pouco semelhantes, tá? Os processos eles ocorrem em duas etapas, tá? Eu tenho uma primeira etapa onde eu vou carregar minha solução rica em metal, né? Meu licor lixiviante, né? E aí o licor lixiviante vai deixar o metal nos poros do carvão ou na resina, tá? Então vai ficar ou nos poros do carvão ou na resina. Depois eu passo uma água de lavagem para tirar a contaminação da solução, né? Depois eu uso uma solução eluente. Essa solução eluente, ela quer o quê? Eu retiro nos poros da resina, nos poros do carvão ou na resina, eu retiro basicamente o metal que me interessava. Quando eu passar a solução eluente, ela está lá para retirar o metal que me interessa da resina ou do carvão, tá? E aí depois, evidentemente, eu tenho que lavar esse carvão para a próxima etapa novamente, tá? Então, é simplesmente essas duas etapas que acontecem, tá? A adsorção no carvão ativado ou a retenção na resina, né? E aí depois eu passo por uma etapa de eluição, que é a retirada da resina, tá? A retirada do íon da resina ou do carvão, tá? Então é assim que vai funcionar. Vocês têm que ter em mente daí quando eu começar a explicar o método, que essas são as etapas, tá? E depois eu vou explicar mais do equipamento, efetivamente, do processo, como que ele funciona, tá? Então, eu acho que é basicamente isso que eu escrevi aqui no slide. Vamos dar uma lida aqui. A adsorção em carvão ativado e o processo de troca iônica são realizados em colunas, tá? E outra coisa, os equipamentos normalmente são colunas, tá? Nesse formato, assim, tá? Isso aqui, claro, um diagrama muito sintetizado, mas tu vai passar uma solução por coluna, tá? Colunas que elas estão carregadas com carvão ativado e resina de troca iônica, tá? O circuito envolve duas etapas: o carregamento do metal desejado e o descarregamento com água de lavagem após cada etapa, para promover a solução ou a remoção da solução, tá? Então, uma água de limpeza que tu passa ali para remover. Após a descarga da coluna, está pronta novamente para o carregamento, tá? Então, era basicamente o que eu tinha explicado anteriormente. Agora, vamos adiante para a gente seguir. Já no caso da extração por solvente, o solvente é líquido, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu pego a minha solução lixiviante, tá? Eu tenho que colocar ela em contato com a nossa solução orgânica, tá? A solução orgânica vai absorver o meu metal, só o metal que me interessa, tá? E aí depois eu vou pegar essa fase orgânica e vou fazer uma etapa que se chama de stripping, tá? Que eu vou tirar o metal da fase orgânica e recolocar numa fase aquosa, tá? Então essa fase aquosa, lembrando, fase orgânica, tá? É uma fase normalmente composta por hidrocarbonetos, tá? E aí com cadeias longas de carbono e um pontinho ali no fim, um pontinho no fim polar ali, para que haja a recuperação do metal nesse pontinho, tá? Normalmente um sulfeto ali no fim, tá? E aí nessa fase orgânica carregada, né, que é basicamente hidrocarbonetos com o metal dentro ali, né? E aí essa fase orgânica entra em contato com uma solução sem impurezas, e essa solução sem impurezas vai reter o meu metal. E aí depois eu vou para a parte da purificação, não, precipitação, que vocês vão ver mais para frente, tá? Então, e aqui em contracorrente a gente tem, por exemplo, a fase, quando eu recupero o metal que estava na fase orgânica, eu posso reutilizar essa fase orgânica, tá? E aí aqui a solução lixiviada, depois que ela entra em contato com a fase orgânica, ela pode voltar lá para o processo para participar de outro processo de lixiviação, porque a solução lixiviada já fica pobre no metal que me interessa, tá? E assim vai indo, tá? Tudo vai em contracorrente, tá? Então, só para explicar aqui, como é que é, consolidar a explicação, tá?
Na extração para o solvente, o licor lixiviado é misturado a um solvente orgânico e immiscível. Um detalhe que eu não falei, que esse solvente orgânico ele não pode se misturar com a água, né? Porque eu tenho que conseguir separar os dois depois, tá? De forma que o íon metálico da fase aquosa seja transferido à fase orgânica, tá? Isso eu já falei ali para vocês. As duas fases elas são então separadas, então eu faço com que essas fases misturem via agitação, vocês vão ver os equipamentos ali, e depois eu deixo essas fases se separarem, eu removo só a fase orgânica e a fase aquosa ela já vira rejeito, né? Ou ela pode ser recirculada lá no processo de lixiviação. Tá? O processo é repetido colocando-se em contato a fase orgânica com uma fase aquosa capaz de transferir o íon metálico novamente para a fase aquosa. Tá? Então é aquilo que eu falei, eu coloco o metal na fase orgânica, só que aí quando eu coloquei ele na fase orgânica, eu posso aumentar a concentração dele na fase aquosa na próxima, e além disso eu estou colocando só o metal que me interessa, então eu estou me livrando da impureza. Tá? Na fase aquosa é obtida uma solução pura e concentrada adequada à posterior recuperação do metal, enquanto a fase orgânica está adequada para ser reciclada. Tá? Tudo isso eu já tinha explicado anteriormente, tá? Então aí a gente vai explicar mais densamente e efetivamente a gente aqui viu como que acontece a questão de para onde o íon metálico vai e como que acontece o processo, mas agora eu vou explicar como que são os equipamentos e como que alguns detalhes mais densos do processo, tá bom?